enfermeira foi humilhada por demorar a atender um milionário, mas o diretor do hospital ficou paralisado ao ver a foto de infância de sua filha perdida. A mesma que ele tirou no aniversário de 7 anos dela antes de desaparecer há muitos anos atrás. O sol da manhã de terça-feira entrava pelas janelas embaçadas do hospital, Nossa Senhora da Paz, criando listras douradas nos corredores que cheiravam eternamente a desinfetante e esperança. Esmeralda Silva ajustou o crachá no uniforme branco impecável e respirou fundo antes de começar mais um plantão. Aos 29 anos, ela conhecia cada canto daquele hospital como se fosse sua própria casa. E, de certa forma, era mesmo. "Bom dia, Esme", cumprimentou Carla, a recepcionista, acenando da mesa cheia de papéis, preparada para mais um dia salvando vidas. Esmeralda sorriu daquele jeito gentil que conquistava até os pacientes mais difíceis. "Sempre, Carla. Como está a Dona Maria do quarto 204? "Melhor. Graças a você. Passou a noite toda falando como você foi carinhosa com ela ontem." Era assim que Esmeralda vivia, dedicando cada fibra do seu ser aos outros, como se cuidar dos doentes fosse sua missão sagrada na Terra. Desde pequena, criada no orfanato Santa Clara, depois de ser encontrada abandonada aos 7 anos, ela aprendeu que o amor verdadeiro estava em ajudar quem mais precisava. Guardava como único tesouro uma foto desbotada e amarelada do que acreditava ser seu 7º aniversário. Na imagem, ela aparecia sorrindo radiante ao lado de um homem alto, mas o tempo e a umidade haviam danificado tanto a foto que só dava para ver a silhueta dele. Aquela foto era seu único elo com um passado que sua memória teimava em não revelar. "Esmeralda!" A voz urgente da enfermeira-chefe ecoou pelo corredor. "Pediatria, agora, emergência." Sem hesitar, Esmeralda correu pelos corredores, o coração já acelerado pela adrenalina, na sala de emergência pediátrica. Encontrou um menino de cerca de 8 anos desacordado na maca, os lábios roxos, sem respirar. "O que aconteceu?" perguntou, já colocando as luvas e verificando os sinais vitais. "Broncoaspiração, parada respiratória há 2 minutos, respondeu o Dr. Roberto, suando frio. Esmeralda não pensou 2 vezes. Com movimentos precisos e seguros, começou as manobras de ressuscitação. Suas mãos trabalhavam como se tivessem vida própria. Cada compressão no peito pequenino do menino, feita com a técnica perfeita e o amor de uma mãe. "Vamos, anjo", murmurava baixinho. "Volta pra gente, sua mãe está esperando você." Os minutos pareciam horas. O suor escorria pelo rosto de Esmeralda, enquanto ela alternava entre compressões e ventilação artificial. Todo o mundo ao redor havia parado para observar aquela luta entre a vida e a morte. Então, como um milagre, o menino tossiu e abriu os olhos. "Conseguiu!" gritou o Dr. Roberto aliviado. Esmeralda sorriu, as mãos ainda tremendo da tensão, quando uma voz autoritária e furiosa cortou o ar como uma navalha. "Como ousa me fazer esperar? Eu sou Gustavo Azevedo." Todos se viraram em direção à entrada, onde um homem de terno caro e cara de poucos amigos gesticulava agressivamente para a recepcionista. Alto, cabelos escuros penteados para trás e olhos que pareciam calcular o valor de tudo ao redor, Gustavo Azevedo irradiava arrogância. "Senhor, por favor, baixe a voz. Estamos em um hospital", pediu Carla, claramente intimidada. "Não me interessa. Tenho uma consulta marcada e não vou esperar por causa dessa incompetência." Gustavo apontou na direção de Esmeralda, que ainda estava ao lado da maca do menino. "Quem é essa aí? Como ousa me fazer esperar para cuidar de um moleque qualquer?" O silêncio desceu sobre a sala como uma cortina pesada. Esmeralda sentiu todas as faces se voltarem para ela, e um frio na barriga tomou conta do seu corpo. "Senhor", ela disse com voz firme, mas respeitosa, "eu estava salvando a vida desta criança. Foi uma emergência." "Emergência." Gustavo riu com desdém. "Meu tempo vale mais que esse seu paciente insignificante. Você faz ideia de quem eu sou? Sou dono da Azevedo Construções. Meu tempo é dinheiro." Outros pacientes da sala de espera começaram a se aproximar. Esmeralda reconheceu alguns rostos. Gente com roupas caras, joias, aquele ar de quem estava acostumada a ser servida e jamais contrariada.
Ela está certa em nos fazer esperar, murmurou uma senhora de casaco de pele, pegando o celular. Vou filmar isso e postar. Todo mundo precisa saber do tipo de gente que trabalha aqui. É uma vergonha mesmo, concordou outro homem, também filmando. Enfermeira metida a importante. Esmeralda sentiu o mundo girando ao seu redor. Ali estava ela, com as mãos ainda tremendo de ter salvado uma vida, sendo humilhada publicamente como se fosse uma criminosa. Por favor, ela tentou explicar, a voz começando a falhar. O menino havia parado de respirar. Eu precisava. Não me interessa suas desculpas. Gustavo se aproximou dela, o dedo indicador apontado como uma arma. Gente como você precisa aprender seu lugar. Vou garantir que todo mundo saiba como você trata pessoas importantes. As lágrimas começaram a queimar os olhos de Esmeralda. Não eram lágrimas de raiva, mas de uma tristeza profunda que vinha desde a infância, quando se sentia invisível e sem valor no orfanato. Foi nesse momento que uma voz grave e autoritária ecoou pela sala. O que está acontecendo aqui? Dr. Armando Leal, diretor do hospital, estava parado na entrada com sua presença imponente. Aos 58 anos, ele tinha cabelos grisalhos, olhos penetrantes e uma postura que comandava respeito instantâneo. Viúvo há 22 anos, o Dr. Armando havia dedicado sua vida inteira àquele hospital e era conhecido por sua justiça inflexível. Dr. Leal. Gustavo mudou completamente o tom, quase reverencial. Que bom que o senhor chegou. Esta enfermeira me fez esperar uma eternidade por causa de... Ele acenou desdenhosamente para o menino que agora respirava normalmente. Isso aí? Doutor. Armando olhou para o menino, depois para a Esmeralda, que tentava se recompor, e finalmente para Gustavo. Essa enfermeira, disse ele calmamente, acabou de salvar a vida de uma criança, e o senhor está reclamando por ter que esperar. Mas Dr. Leal, meu tempo, seu tempo, cortou Armando, não vale mais que a vida de ninguém neste hospital. O constrangimento tomou conta do ambiente, Gustavo, claramente não esperando essa resposta. Ficou vermelho de raiva. Está bem, ele rosnou. Mas isso não vai ficar assim. Todo mundo vai saber que tipo de lugar é este hospital. Foi quando Esmeralda, ainda abalada pelo confronto, tentou se afastar discretamente da situação. Suas pernas bambas a traíram, e ela tropeçou ligeiramente, fazendo com que sua bolsa se abrisse e os pertences se espalhassem pelo chão. Dr. Armando, por instinto, se abaixou para ajudá-la a recolher as coisas. Chaves, carteira, um pequeno espelho, e então seus dedos tocaram algo que fez seu coração parar completamente. Uma foto antiga, amarelada pelo tempo, quando ele a levantou e olhou. O mundo simplesmente deixou de existir ao seu redor. A foto tremulava nas mãos de Dr. Armando como uma folha ao vento, tudo ao seu redor. As vozes irritadas de Gustavo, o movimento dos enfermeiros, até mesmo o som dos aparelhos médicos, simplesmente desapareceu. Existia apenas ele e aquela imagem que conhecia de cor. Uma menina sorrindo radiante em seu 7º aniversário, ao lado de um homem cuja silhueta havia sido danificada pelo tempo e pela umidade. Mas Dr. Armando não precisava ver o rosto do homem na foto. Ele sabia exatamente quem era, porque tinha uma foto idêntica guardada em sua mesa há 22 anos. Dr. Leal. A voz de Esmeralda pareceu vir de muito longe. O senhor está bem. Armando piscou várias vezes, tentando voltar à realidade. Seus olhos se fixaram no rosto de Esmeralda. Aqueles olhos castanhos doces, o formato delicado do queixo e principalmente uma pequena cicatriz quase imperceptível na testa. Logo acima da sobrancelha esquerda, uma cicatriz que ele conhecia muito bem. Ele engoliu em seco, tentando controlar a voz que ameaçava falhar. Desculpe, é uma foto muito bonita. Esmeralda corou ligeiramente e estendeu a mão para pegar a foto de volta. Obrigada. É a única coisa que tenho da minha infância. Não me lembro muito daquela época. As palavras atingiram Armando como um soco no peito. Não se lembra. Era possível, depois de todos esses anos procurando. Seria possível que sua Aurora estivesse ali, na sua frente, sem memória do que aconteceu. Chega dessa sentimentalidade. A voz estridente de Gustavo cortou o momento como uma serra. Dr. Leal,
Espero que o senhor tome as providências necessárias sobre essa funcionária. Não posso aceitar ser tratado assim, doutor. Armando se levantou lentamente, guardando cuidadosamente a imagem que acabara de ver na memória, quando se virou para Gustavo. Seus olhos tinham uma frieza que fez o empresário dar um passo para trás. Senhor Azevedo, disse com voz cortante. A enfermeira Esmeralda é uma das profissionais mais dedicadas deste hospital. Ela acabou de salvar a vida de uma criança enquanto o senhor reclamava de ter que esperar alguns minutos para tratar de uma dor de cabeça. Mas Doere, leal. Não terminei. A autoridade na voz de Armando era absoluta. Se o senhor não consegue compreender que em um hospital a prioridade são sempre os casos de emergência, talvez devesse procurar uma clínica particular onde pode comprar o tipo de tratamento que considera merecer. O silêncio na sala era ensurdecedor. Gustavo, acostumado a intimidar e humilhar, se viu completamente desarmado diante da postura firme do diretor. Está bem, rosnou entre dentes. Mas isso não vai ficar assim? Todo mundo vai saber que tipo de proteção vocês dão para funcionários incompetentes aqui. O senhor é livre para compartilhar sua opinião, respondeu Armando calmamente. Assim como eu sou livre para compartilhar a minha sobre empresários que acham que dinheiro compra o direito de humilhar profissionais da saúde. Gustavo ficou vermelho de raiva. Não estava acostumado a ser confrontado. Especialmente por alguém que, ironicamente, ele sempre admirou, Dr. Armando Leal era considerado um dos médicos mais respeitados do país. Um homem que havia construído um império hospitalar baseado na excelência e na ética. O senhor vai se arrepender disso, murmurou Gustavo, pegando sua pasta executiva. Vou garantir que todo mundo saiba como são tratados os pacientes importantes neste lugar. Ele saiu em passos duros. Seguido pelos outros pacientes da classe alta que haviam presenciado a discussão, alguns ainda sussurravam entre si, claramente desconfortáveis com o que acabaram de testemunhar, quando finalmente ficaram sozinhos. Dr. Armando se voltou para Esmeralda, que ainda parecia em choque com toda a situação. Esmeralda, disse suavemente, você está bem. Ela assentiu, mas suas mãos ainda tremiam ligeiramente. Obrigada por me defender. Dr. Leal, eu não sabia o que fazer. Nunca tinha passado por algo assim. Armando sentiu uma vontade quase irresistível de abraçá-la, de protegê-la de toda a maldade do mundo, mas se controlou. Ainda não tinha certeza absoluta, e não podia agir baseado apenas em suspeitas, por mais fortes que fossem. Você fez exatamente o que devia fazer, disse firmemente. Salvou uma vida. Nada neste mundo é mais importante que isso. Esmeralda sorriu timidamente. É que, desde pequena, eu sempre quis ajudar as pessoas, como se fosse meu propósito, sabe? Às vezes tenho a sensação estranha de que alguém me ensinou que cuidar dos outros era a coisa mais importante da vida. O coração de Armando quase parou. Ele havia ensinado exatamente isso para Aurora quando ela era pequena. Sempre dizia que ela seria uma pessoa especial, alguém que levaria amor e cuidado para o mundo. Esmeralda, ele disse, tentando soar casual. Você disse que não se lembra muito da sua infância. Você foi adotada. Na verdade, não, ela respondeu, mexendo nervosamente com o crachá. Fui encontrada abandonada quando tinha 7 anos. As freiras do orfanato Santa Clara me acolheram. Disseram que eu tinha batido a cabeça, e por isso não lembrava de quase nada do que aconteceu antes. Traumatismo craniano, perda de memória, 7 anos. Cada palavra era como uma peça de quebra-cabeça se encaixando perfeitamente. Armando sentiu as pernas ficarem bambas. Você não tem nenhuma lembrança. Nada mesmo. Esmeralda parou para pensar, como se estivesse vasculhando cantos escuros da memória. Às vezes tenho sonhos estranhos. Sempre com um homem gentil que me chama de algo carinhoso, e tem uma casa com um jardim cheio de rosas brancas. Mas os médicos disseram que provavelmente são apenas criações da minha mente tentando preencher os vazios. Rosas brancas. O jardim da casa, onde Armando ainda morava, estava cheio de rosas brancas que ele plantou para Aurora quando ela fez 5 anos. Eram as flores favoritas dela. E essa foto? Perguntou, tentando manter a voz firme. Como conseguiu? Estava comigo quando as freiras me encontraram. É literalmente a única coisa que restou da minha vida anterior. Ela tocou a bolsa onde havia guardado a foto. Às vezes fico horas olhando para ela,
Tentando lembrar quem era aquele homem, tenho a impressão de que ele me amava muito. Armando teve que se apoiar discretamente na parede. A emoção estava tomando conta dele de uma forma que não conseguia controlar. Depois de 22 anos procurando, seria possível que sua filha estivesse ali, bem na sua frente, salvando vidas todos os dias. Derry, leal. Esmeralda o olhava preocupada. O senhor tem certeza de que está bem? Ficou muito pálido. Estou bem. Ele mentiu. Foi apenas um dia longo. Posso fazer alguma coisa, trazer um copo d'água? A gentileza dela, a preocupação genuína no olhar. Tudo isso era exatamente como Aurora costumava ser. Uma criança doce, sempre preocupada com os outros, sempre querendo ajudar. Não precisa, obrigado, disse, tentando recuperar a compostura. Esmeralda, posso perguntar uma coisa? Claro. Você tem alguma marca de nascença? Alguma cicatriz específica? Ela pareceu um pouco surpresa com a pergunta, mas respondeu naturalmente. Tenho essa pequena cicatriz na testa, disse, apontando para a marca quase imperceptível acima da sobrancelha. As freiras disseram que provavelmente foi do acidente que me fez perder a memória. Era ela. Tinha que ser ela. A cicatriz estava exatamente no lugar onde Aurora havia se machucado aos 5 anos. Brincando no jardim, Armando se lembrava perfeitamente de ter levado a filha ao pronto-socorro e de como ela havia chorado. Não de dor, mas de medo de que a cicatriz a deixasse feia. Papai, ela havia dito na época, ainda vou ser bonita. E ele havia respondido, você sempre será a menina mais bonita do mundo, minha pequena estrela. Agora, 22 anos depois, ali estava ela, bonita, dedicada, salvando vidas, exatamente como ele sempre soube que ela seria. Mas como poderia ter certeza absoluta? Como poderia se aproximar sem assustá-la? E, principalmente, como poderia protegê-la da tempestade que Gustavo Azevedo claramente estava planejando? Armando fechou a porta do seu escritório e se encostou nela, respirando pesadamente. Suas mãos tremiam quando abriu a gaveta da mesa e retirou uma foto emoldurada que guardava havia 22 anos. A imagem era idêntica à que havia visto nas mãos de Esmeralda, exceto por um detalhe crucial. Nesta, seu próprio rosto estava perfeitamente nítido, sorrindo ao lado de uma menina radiante, Aurora, sua pequena estrela com os olhos marejados. Armando se deixou levar pelas lembranças que havia tentado enterrar por tanto tempo. 22 anos atrás, DR, Armando Leal estava no auge dos seus 36 anos, um jovem cirurgião promissor com um futuro brilhante pela frente, casado com Clara, a mulher mais doce que já conhecera, e pai da pequena Aurora. Ele se considerava o homem mais sortudo do mundo. Papai, olha o que eu fiz. Aurora correu pelo jardim da casa, suas tranças balançando no vento, segurando um desenho colorido. É nossa família, no papel. 3 figuras de palito se davam as mãos. Um homem alto, uma mulher de cabelos longos e uma menina pequena no meio. Acima deles, um sol amarelo enorme sorria. Está lindo, minha pequena estrela, disse Armando, erguendo a filha no colo. Vamos mostrar para a mamãe. Clara estava na cozinha, preparando o jantar, quando chegaram. Mesmo com 6 meses de gravidez, ela irradiava uma beleza serena que fazia o coração de Armando acelerar toda vez que a via. Mamãe, olha meu desenho da nossa família. Clara sorriu, acariciando a barriga. Está perfeito, meu amor. Mas cadê o bebê que está na barriga da mamãe? Aurora franziu a testa, concentrada. Ah, é verdade. Vou desenhar o bebê também. E saiu correndo para buscar os lápis de cor. Ela está tão animada com a chegada do irmãozinho, disse Clara, se aconchegando nos braços do marido. Eu também estou, murmurou Armando, beijando o topo da cabeça dela. Nossa família está perfeita, mas o destino tinha outros planos. 3 semanas depois, numa noite chuvosa de dezembro, Clara dirigia de volta da consulta pré-natal quando um motorista embriagado avançou o sinal vermelho. O impacto foi devastador. Clara morreu na hora, mas os médicos conseguiram salvar o bebê através de uma cesariana de emergência. Armando segurou o filho recém-nascido nos braços enquanto chorava a perda da esposa. Aurora, então, com 5 anos, não conseguia entender por que a mamãe não voltava para casa. Papai,
Quando a mamãe vai acordar? Perguntava toda noite, agarrada ao ursinho de pelúcia que Clara havia comprado para ela. Foi nesse momento de vulnerabilidade que Márcia, a irmã mais nova de Clara, apareceu com sua ajuda. Armando, você não pode cuidar de 2 crianças sozinho, dizia ela, com uma preocupação que parecia genuína. Você está destruído em depressão. Deixe-me ajudar. Márcia sempre havia sido ciumenta da irmã, enquanto Clara era doce, gentil e amada por todos. Márcia cresceu na sombra, sendo sempre a segunda opção. Quando Clara se casou com Armando, o homem por quem Márcia secretamente se apaixonara na faculdade, o ressentimento se transformou em algo mais sombrio. Não estou em depressão, protestava Armando. Estou de luto. É diferente. Você não vê como está? Não consegue nem cuidar de si mesmo, quanto mais das crianças. Márcia havia arquitetado um plano diabólico, usando seus contatos na área médica. Ela era assistente social. Conseguiu laudos forjados, atestando que Armando estava com depressão severa e ideação suicida. Representando um risco para as crianças, quando apareceu na casa dele com a documentação legal, Armando não conseguia acreditar no que estava vendo. Márcia, o que é isso? É para o bem das crianças. Armando, vou ficar com elas temporariamente, até você se recuperar. Eu não preciso me recuperar de nada. Sou pai delas. O tribunal discorda, disse ela friamente, mostrando os papéis. Tenho a guarda temporária. Aurora apareceu na escada, ainda de pijama, segurando o ursinho. Papai, por que a tia Márcia está gritando? O coração de Armando se partiu ao ver a confusão no rosto da filha. Vem cá, pequena estrela. Mas Márcia foi mais rápida. Aurora, venha comigo. Você vai passar uns dias na casa da titia. Não quero, disse Aurora, correndo para os braços do pai. Quero ficar com o papai. Você não pode ficar com o papai agora. Querida, disse Márcia com falsa gentileza. Ele está doente. Armando tentou lutar contra a decisão judicial, mas o sistema estava contra ele. Os laudos médicos falsos, testemunhas compradas por Márcia, tudo conspirava para separá-lo dos filhos. O que ele não sabia era que Márcia tinha um plano ainda mais sinistro. 2 semanas depois de ter levado as crianças, ela contratou 2 criminosos para sequestrar Aurora durante um passeio no parque. O plano era fazer com que a menina simplesmente desaparecesse para sempre, sem filhos para lutar. Armando ficaria completamente dependente dela emocionalmente, e a herança que Aurora receberia de Clara se tornaria dela. Só não machuquem ela, havia instruído aos criminosos. Apenas façam ela desaparecer, levem para bem longe. Os criminosos, 2 marginais sem experiência em sequestros, estavam nervosos demais para executar o plano perfeitamente. Quando a notícia do desaparecimento de Aurora ganhou a mídia nacional e a polícia intensificou as buscas, eles entraram em pânico. Isso está muito quente, disse um deles. Vamos nos livrar da garota. Como assim? Perguntou o outro. Deixa ela em algum lugar bem longe se ela sobreviver. Ótimo, se não sobreviver, não é problema nosso. Na 3ª noite do sequestro, durante uma discussão entre os criminosos, Aurora tentou fugir. Estava escuro. Ela tropeçou e bateu a cabeça numa pedra. Os sequestradores, vendo que ela estava inconsciente e sangrando, simplesmente a abandonaram numa estrada de terra a 400 quilômetros da cidade. Achando que ela morreria ali, foi assim que as freiras do orfanato Santa Clara a encontraram na manhã seguinte. Uma menina ferida, sem documentos, sem lembranças, apenas com uma foto amassada no bolso. De volta à cidade, Márcia fingiu desespero. Armando, eu sinto muito. Ela simplesmente desapareceu no parque. A polícia está procurando, mas... Armando enlouqueceu. Gastou cada centavo que tinha contratando detetives particulares, oferecendo recompensas, seguindo cada pista falsa durante 22 anos. Nunca parou de procurar por Aurora, Márcia. Enquanto isso, sabotava discretamente cada investigação, sempre direcionando as buscas para lugares errados, sempre sugerindo que talvez fosse hora de aceitar que ela se foi. Você precisa seguir em frente, Armando, dizia ela, fingindo consolo. Aurora não ia querer que você destruísse sua vida assim. O filho recém-nascido morreu 3 meses depois de Aurora desaparecer.
Vítima de uma infecção hospitalar, Armando se convenceu de que havia falhado como pai, que não conseguira proteger nenhum dos 2 filhos. Tornou-se obcecado pelo trabalho, construindo um império hospitalar, sempre pensando que talvez, se salvasse vidas suficientes, conseguiria compensar por não ter salvado seus próprios filhos. Márcia permaneceu por perto todos esses anos, sempre a cunhada solidária, sempre preocupada com ele, sempre esperando que um dia ele a visse como mais que uma amiga. Mas agora, Armando olhou novamente para a foto em suas mãos. Depois de 22 anos, depois de tanto sofrimento, seria possível que Aurora estivesse viva? Que ela tivesse crescido para ser exatamente a mulher generosa e dedicada que ele sempre soube que ela seria? E se fosse verdade, como ele poderia protegê-la de Márcia? Porque uma coisa ele sabia com certeza: se Márcia descobrisse que Aurora estava viva, ela faria qualquer coisa para manter seus segredos enterrados. Qualquer coisa. Os dias seguintes passaram como um borrão para Deeren. Armando, ele tentava manter a rotina normal do hospital, mas sua mente estava constantemente voltada para Esmeralda. Cada vez que a via pelos corredores, seu coração disparava. Cada sorriso dela, cada gesto gentil com os pacientes, tudo parecia confirmar suas suspeitas. Mas ele precisava ter certeza absoluta antes de fazer qualquer movimento. Der Leal. A secretária apareceu na porta do escritório. O senhor pediu o arquivo da funcionária Esmeralda Silva. Sim. Obrigado, Beatriz. Com mãos trêmulas, Armando abriu o arquivo pessoal de Esmeralda. Cada informação era como uma peça de quebra-cabeças, se encaixando perfeitamente. Data de nascimento: 15 de março de 1996. Aurora havia nascido em 15 de março de 1996. Local de nascimento: desconhecido, encontrada abandonada em 23 de dezembro de 2003. Aurora havia desaparecido em 20 de dezembro de 2003. Idade quando encontrada: 7 anos. Condições: traumatismo craniano. Amnésia parcial responsável legal. Orfanato Santa Clara. Armando fechou os olhos, sentindo um misto de alívio e dor. Sua filha havia sobrevivido, mas havia passado a vida inteira sem saber quem realmente era. Preciso ter mais certeza, murmurou para si mesmo durante os dias seguintes. Ele começou a observar Esmeralda discretamente. Notou que ela torcia o nariz quando concentrada, exatamente como Aurora fazia quando era pequena. Que ela tinha o hábito de cantarolar baixinho enquanto trabalhava. A mesma canção de ninar que Clara costumava cantar para a filha. Mas foi quando viu Esmeralda interagindo com uma criança internada que ele teve certeza quase absoluta. Não precisa ter medo, querido. Ela dizia para um menino que precisava tomar uma injeção. Vou contar uma história para você. Era uma vez uma pequena estrela que vivia no céu. Pequena estrela era exatamente assim que ele chamava Aurora. E essa estrelinha tinha uma missão especial: cuidar de todas as pessoas que precisavam de carinho e proteção. Armando sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Era como se Aurora tivesse guardado, no fundo da memória, a essência de quem ela realmente era. Enquanto isso, Esmeralda estava passando pelas noites mais inquietas da sua vida. Desde o incidente com Gustavo Azevedo, seus sonhos haviam se intensificado de uma forma perturbadora. No sonho, ela era pequena novamente, correndo por um jardim cheio de rosas brancas. Um homem alto e gentil a chamava. Aurora, minha pequena estrela, venha cá. Ela corria em direção a ele, rindo, mas sempre que estava prestes a alcançá-lo, o sonho se desfazia. Esmeralda acordava com o coração acelerado e uma sensação estranha de nostalgia. Por que aquele nome, Aurora, a fazia sentir algo tão profundo? E por que sonhava sempre com rosas brancas? Você está bem, Esmi? Perguntou Carla durante o intervalo do almoço. Tem estado meio estranha nos últimos dias. Tenho tido uns sonhos esquisitos, admitiu Esmeralda, mexendo distraidamente na salada. Acho que foi por causa de toda aquela confusão com aquele empresário. Falando nisso, você viu as notícias? Gustavo Azevedo está espalhando que o hospital tem funcionários incompetentes. Está nas redes sociais dele. O coração de Esmeralda apertou. Sério? Não se preocupe. Todo mundo aqui sabe o tipo de profissional que você é. Deeren, Armando deixou bem claro que está do seu lado. Era verdade, desde o incidente. Deeren,
Armando havia sido ainda mais atencioso com ela. Às vezes, Esmeralda o pegava olhando de longe, com uma expressão que não conseguia decifrar. Não era o olhar de um chefe para uma funcionária. Era algo mais profundo, quase paternal. Dor, Leal tem sido muito gentil, disse Esmeralda pensativamente. Às vezes tenho a impressão de que ele me conhece há mais tempo do que realmente conhece. Carla riu. Talvez ele tenha se encantado com você. O homem é viúvo há décadas, né? Não é isso. Esmeralda balançou a cabeça. É diferente. É como se ele se importasse comigo de um jeito especial. O que ela não sabia era que, naquele exato momento, Deader Armando estava em sua sala tendo uma conversa tensa pelo telefone. Márcia, que surpresa! Disse ele, tentando manter a voz neutra. Armando, querido, faz tempo que não conversa comigo. Estava pensando em dar uma passadinha no hospital para te ver. O sangue de Armando gelou. Márcia raramente aparecia no hospital por conta própria. Algum motivo especial. Não posso querer ver meu cunhado favorito. Ela riu, mas havia algo forçado no tom. Além do mais, tenho ouvido umas coisas estranhas. Algo sobre você ter defendido uma funcionária contra um empresário importante. Notícias viajam rápido. Você sabe como é? As pessoas falam. Gustavo Azevedo não é qualquer um. Armando, ele pode causar problemas para o hospital. Não me importo com as ameaças dele. Que tipo de funcionária vale tanto assim a sua proteção? A pergunta veio carregada de uma curiosidade perigosa. Armando sentiu um arrepio na espinha. Conhecia Márcia há tempo suficiente para saber quando ela estava pescando informações. Uma enfermeira dedicada que estava salvando a vida de uma criança. Respondeu simplesmente. Mesmo assim, talvez eu devesse conhecê-la, para ter certeza de que ela realmente merece toda essa proteção. Não é necessário, Márcia. Insisto, até mais tarde, querido. A ligação foi encerrada, deixando Armando com um pressentimento terrível. Se Márcia estava ficando curiosa sobre Esmeralda, isso significava perigo. Ele precisava agir rápido. Naquela tarde, Armando encontrou uma desculpa para conversar com Esmeralda no arquivo médico. Esmeralda, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, Dr. Leal. Você disse que não se lembra da sua infância antes dos 7 anos, mas nunca teve a curiosidade de procurar sua família biológica. Esmeralda parou de organizar os documentos. Um olhar distante no rosto. Já pensei nisso muitas vezes, mas as freiras sempre disseram que eu estava muito machucada quando me encontraram, que talvez minha família não me quisesse, ou talvez algo terrível tenha acontecido com eles. E se eles estivessem procurando por você todos esses anos? Os olhos de Esmeralda se encheram de lágrimas. Às vezes eu finjo que sim, que em algum lugar existe alguém que se lembra de mim, que sente minha falta. Ela limpou os olhos rapidamente. Desculpe, fico emotiva com essas coisas. Armando teve que usar toda a sua força de vontade para não abraçá-la naquele momento. Esmeralda, você tem medo de alguma coisa, alguma ameaça? Por causa do senhor Azevedo? Um pouco. Mas o senhor disse que ia me proteger, não foi? Sim, disse ele firmemente. Vou protegê-la. Aconteça o que acontecer. Havia algo na voz dele que fez Esmeralda olhá-lo com atenção. Dr. Armando parecia estar carregando um peso enorme nos ombros. Dr. Leal, o senhor está bem? Parece preocupado com alguma coisa. Ele sorriu tristemente. Apenas velhas preocupações voltando à tona. Quando Esmeralda saiu da sala, Armando ficou sozinho com seus pensamentos. Precisava encontrar uma forma de protegê-la sem revelar a verdade ainda. Porque uma coisa ele sabia: se Márcia descobrisse que Aurora estava viva, ela não hesitaria em tentar resolver o problema definitivamente. E desta vez, ele não permitiria que nada acontecesse com sua filha. Nada. Gustavo Azevedo estava sentado em sua cobertura de luxo, olhando pela janela panorâmica que dava vista para toda a cidade. O copo de uísque escocês em sua mão custava mais que o salário mensal de muitas pessoas, mas nem isso conseguia acalmar sua fúria crescente. Como ela ousa, murmurou para si mesmo, lembrando da humilhação que havia sofrido no hospital. Desde criança, Gustavo havia aprendido que dinheiro comprava respeito, influência e, principalmente, obediência. Filho de um rico fazendeiro do interior,
Cresceu acostumado a ter todos os seus caprichos atendidos imediatamente. Na escola, os colegas se curvavam diante de sua riqueza. Na faculdade, os professores fechavam os olhos para suas faltas em troca de generosas doações da família. Mas havia uma pessoa que sempre havia despertado sua admiração genuína. Dr. Armando Leal. Gustavo conhecia a história do médico, como havia construído um império hospitalar do zero, como era respeitado por sua ética inabalável, como dedicara a vida a salvar outras vidas. Era o tipo de homem que Gustavo secretamente desejava ser, mas nunca tinha coragem de admitir. Foi por isso que a defesa que Armando havia feito de Esmeralda doía tanto. O homem que ele mais admirava havia-o humilhado publicamente por causa de uma enfermeira qualquer. "Rodrigo!" gritou para seu assistente pessoal. "Venha aqui agora." Rodrigo apareceu correndo, acostumado aos ataques de raiva do patrão. "Sim, senhor Azevedo. Quero que você descubra tudo sobre aquela enfermeira do hospital. Esmeralda Silva, onde mora, com quem se relaciona, onde estudou, que tipo de vida leva, tudo." "Senhor, com todo respeito, não seria melhor esquecer esse incidente? O senhor tem coisas mais importantes para se preocupar." Os olhos de Gustavo se tornaram gélidos. "Rodrigo, você está questionando minhas ordens." "Não, senhor. Vou providenciar as informações imediatamente." Sozinho novamente, Gustavo ligou o notebook e começou a digitar um post para suas redes sociais. Com mais de 500.000 seguidores, principalmente empresários e pessoas influentes, suas palavras tinham peso. "Caros amigos e parceiros de negócios, preciso compartilhar uma experiência revoltante que tive no Hospital Nossa Senhora da Paz. Fui obrigado a esperar um atendimento médico básico, porque uma funcionária achou que salvar um pacientinho era mais importante que atender pessoas que realmente contribuem para a sociedade. O pior, a direção do hospital defendeu essa postura. Reflitam sobre onde querem ser tratados quando precisarem de cuidados médicos de qualidade." Em questão de minutos, os comentários começaram a chover. "Absurdo, Gustavo. Também vou evitar esse lugar. Hospital público é isso aí mesmo. Só quem paga bem é respeitado. Você deveria processar. Tem direitos como paciente." Mas não eram apenas comentários de apoio. Algumas pessoas começaram a questionar. "Gustavo, você está reclamando porque uma enfermeira salvou a vida de uma criança. Que tipo de pessoa fica irritada com isso?" Esses comentários só aumentaram sua raiva. Como ousavam questionar sua versão dos fatos, durante os dias seguintes, Gustavo intensificou sua campanha. Usou seus contatos na mídia para espalhar a história, sempre pintando-se como vítima de tratamento discriminatório, e Esmeralda como uma funcionária, arrogante e incompetente. O que ele não sabia era que suas ações estavam sendo observadas de perto por Dr. Armando Leal, disse Beatriz, entrando no escritório dele com uma expressão preocupada. "O senhor viu o que está acontecendo nas redes sociais." Armando olhou as publicações que ela mostrava no tablet. Cada post de Gustavo, cada comentário maldoso, cada compartilhamento da história distorcida fazia seu sangue ferver. Quantas pessoas estão falando sobre isso? Milhares, Dr. Leal, e algumas publicações já chegaram até blogs de fofoca e sites de notícias menores. Era exatamente o que Armando temia. Gustavo estava usando sua influência para destruir a reputação de Esmeralda, e por extensão, do hospital. "Ele não vai parar por aqui?" murmurou Armando. Estava certo. Naquela mesma tarde, Gustavo recebeu as informações que havia pedido sobre Esmeralda. "Encontrei dados interessantes, senhor Azevedo", disse Rodrigo consultando suas anotações. Esmeralda Silva, 29 anos, órfã criada no orfanato Santa Clara, formada em enfermagem com bolsa integral. Sempre teve notas excelentes, nunca se casou, não tem relacionamentos conhecidos, vive sozinha num apartamento simples, gasta quase todo o salário ajudando outros órfãos. "Órfã." Os olhos de Gustavo brilharam com malícia. "Interessante, continue. Ela é muito querida no hospital. Todos os colegas falam bem dela. Já salvou dezenas de vidas, sempre se voluntaria para turnos extras. Nunca causou problemas disciplinares. E a família? Parentes. Nenhum conhecido, segundo os registros do orfanato, foi encontrada abandonada quando criança, sem memória do passado." Gustavo sorriu cruelmente.
Uma órfã sem família, sem proteção, sem recursos para se defender. Era o alvo perfeito. Perfeito. Agora vou mostrar para ela e para o DR, leal às consequências de me humilhar. Ele começou uma segunda onda de ataques, desta vez mais pessoais. Contratou pessoas para criarem perfis falsos nas redes sociais, espalhando rumores sobre Esmeralda. Alguns posts insinuavam que ela estava envolvida romanticamente com DR, Armando. Outros questionavam sua competência profissional, e alguns chegavam ao ponto de sugerir que ela havia conseguido o emprego através de favores especiais. O pior de tudo era que Gustavo genuinamente acreditava estar fazendo a coisa certa. Em sua mente distorcida, ele estava educando uma funcionária insubordinada e defendendo os direitos dos clientes importantes. A ironia cruel era que, sem saber, ele estava atacando a filha do homem que mais admirava no mundo, EDR. Armando, por sua vez, estava numa posição impossível. Como diretor do hospital, não podia simplesmente ignorar a campanha difamatória que estava afetando a reputação da instituição, mas como pai, cada ataque direcionado a Esmeralda era como uma facada no coração. Dr. Leal, disse Dr. Roberto durante uma reunião administrativa. Talvez devêssemos considerar transferir a enfermeira Silva para outro setor, só até essa situação se acalmar. Absolutamente não, respondeu Armando firmemente. Isso seria admitir que ela fez algo errado, quando na verdade ela é uma das nossas melhores profissionais. Mas a pressão está aumentando. Alguns investidores estão questionando se querem continuar apoiando o hospital. Armando sentiu a raiva crescer dentro dele. Como um homem como Gustavo Azevedo podia ter tanto poder? Como a sociedade permitia que alguém destruísse uma pessoa inocente simplesmente por capricho? Deixem os investidores saírem, disse ele, surpreendendo a todos na sala. Este hospital sempre foi construído sobre princípios éticos, não sobre conveniência financeira. Enquanto isso, Esmeralda estava começando a sentir o peso dos ataques. Alguns pacientes a olhavam com desconfiança. Outros faziam comentários maldosos. Ela havia visto as publicações online e ficado devastada. "Por que ele está fazendo isso comigo?" perguntou para Carla durante o intervalo. Com lágrimas nos olhos. "Eu só estava fazendo meu trabalho, porque gente como ele não consegue aceitar quando é contrariada", respondeu Carla com raiva. "Ele acha que dinheiro compra o direito de pisotear os outros. Às vezes eu me pergunto se não seria melhor eu pedir demissão, para parar com toda essa confusão. Nem pense nisso. Você é a melhor enfermeira deste hospital. Se sair agora, ele vai achar que ganhou." O que Esmeralda não sabia era que Armando estava planejando uma contraofensiva. Ele havia decidido que era hora de usar sua própria influência e reputação para proteger a filha. Naquela noite, ele ligou para alguns dos médicos mais respeitados do país, empresários éticos que conhecia há décadas, e jornalistas sérios que sempre admiraram seu trabalho. "Preciso de um favor", dizia em cada ligação. "Uma das minhas melhores funcionárias está sendo perseguida injustamente, e preciso da ajuda de vocês para mostrar a verdade." A guerra havia começado. De um lado, Gustavo Azevedo com seu dinheiro, influência e sede de vingança. Do outro, DR, Armando Leal com sua reputação irrepreensível e, principalmente, o amor desesperado de um pai protegendo sua filha. O que nenhum dos dois imaginava era que essa batalha estava prestes a revelar segredos que mudariam tudo para sempre. Os sonhos de Esmeralda estavam ficando cada vez mais vívidos e perturbadores. Toda noite, as mesmas imagens a visitavam. Um jardim exuberante cheio de rosas brancas, uma casa grande e acolhedora, e sempre aquela voz gentil chamando por Aurora, um nome que fazia seu coração acelerar sem que ela entendesse o motivo. Naquela manhã de quinta-feira, ela acordou com lágrimas nos olhos, depois de um sonho particularmente intenso. Tinha visto uma criança, ela mesma, só que pequena, brincando no jardim enquanto um homem alto a observava com um sorriso carinhoso. No sonho, ela corria em direção a ele gritando, "Papai!", mas sempre acordava antes de conseguir alcançá-lo. "Por que esses sonhos não me deixam em paz?", murmurou para si mesma, se arrumando para mais um dia de trabalho. No hospital, a atmosfera estava tensa. Os ataques de Gustavo Azevedo nas redes sociais haviam se intensificado,
e Esmeralda podia sentir os olhares curiosos e às vezes hostis dos pacientes. Mas ela se mantinha firme, concentrando-se no que sempre fizera de melhor, cuidar dos outros. Armando, por sua vez, mal conseguia se concentrar em suas tarefas administrativas. A cada dia que passava, sua certeza de que Esmeralda era Aurora se fortalecia. Mas também crescia sua angústia sobre como e quando revelar a verdade. Decidiu que era hora de revisitar o passado fisicamente. Naquela tarde, depois de terminar seus compromissos no hospital, Armando dirigiu até a casa onde havia vivido com Clara e Aurora. O imóvel estava fechado há anos, mas ele ainda pagava a manutenção básica, incapaz de se desfazer do último elo físico com sua família perdida. A chave girou pesadamente na fechadura, e a porta se abriu com um rangido que ecoou pela casa silenciosa. O cheiro de mofo e abandono tomou conta de suas narinas, mas Armando seguiu em frente, como um homem em peregrinação. Passou pela sala onde Clara costumava ler para Aurora, pela cozinha onde faziam biscoitos juntos nos fins de semana, até chegar ao quarto que havia mantido intocado por 22 anos. Quando abriu a porta, seu coração quase parou. O quarto estava exatamente como Aurora havia deixado na última manhã antes do sequestro. A cama pequena com lençóis cor-de-rosa, os bichos de pelúcia organizados na prateleira, os desenhos coloridos pregados na parede e na janela, o vaso onde ela havia plantado sementes de rosas brancas poucos dias antes de desaparecer. As rosas haviam crescido selvagemente durante todos esses anos, invadindo o parapeito da janela e criando um jardim suspenso que perfumava todo o quarto. Eram exatamente como as rosas dos sonhos de Esmeralda. Armando se aproximou da cama e pegou o ursinho de pelúcia favorito de Aurora, um urso marrom chamado Chocolate que ela levava para todo lugar. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, enquanto abraçava o brinquedo que ainda guardava vagamente o cheiro da filha. "Minha pequena estrela", sussurrou. "Onde você esteve todos esses anos?" De repente, seu celular tocou. Era uma mensagem de Esmeralda. "DR Leal, desculpe incomodar fora do horário de trabalho. Estou com dificuldades para dormir e queria agradecer novamente por me defender. O senhor tem sido muito gentil comigo." "Boa noite." O coração de Armando se apertou. Sua filha estava sofrendo, sendo atacada por um homem cruel. E ela nem fazia ideia de que seu próprio pai estava ali, desesperado para protegê-la. Ele digitou e apagou várias respostas antes de conseguir enviar uma mensagem simples. "Esmeralda, você não está sozinha. Sempre estarei aqui para protegê-la. Tenha uma boa noite." Não era muito, mas era tudo o que podia oferecer no momento. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Esmeralda segurava o celular com um sorriso pequeno no rosto. Havia algo na mensagem de Dmitry, Armando, que a fazia sentir-se segura de um jeito que não conseguia explicar. Era como se ele fosse uma âncora em meio à tempestade que Gustavo Azevedo havia criado em sua vida. Decidiu tomar um chá de camomila para tentar relaxar antes de dormir. Enquanto esperava na água ferver, pegou a foto amarelada que sempre carregava consigo, passou os dedos cuidadosamente sobre a imagem, tentando mais uma vez extrair alguma memória daquele homem misterioso. "Quem era você?" perguntou para a foto. "Por que sinto que você me amava tanto?" Naquela noite, seu sonho foi diferente dos outros. Desta vez, ela conseguiu ver mais detalhes. A casa era grande e elegante, mas aconchegante. Havia uma escada com corrimão de madeira, quadros nas paredes e, principalmente, um jardim dos fundos repleto de rosas brancas que perfumavam toda a propriedade. No sonho, ela tinha 5 ou 6 anos e estava ajudando o homem a plantar novas mudas de rosas. "Por que só plantamos rosas brancas, papai?" perguntava a criança no sonho. "Porque as rosas brancas representam amor puro e eterno. Minha pequena estrela, igual ao amor que eu sinto por você. E se eu fizer alguma coisa errada, você ainda vai me amar." O homem parou de plantar e se ajoelhou na altura da criança, segurando seu rostinho com as mãos enlameadas. "Aurora, escute bem o que o papai vai te dizer. Não existe nada neste mundo que você possa fazer que me faça parar de te amar. Meu amor por você é mais forte que qualquer tempestade, mais profundo que qualquer oceano, e vai durar mais que todas as estrelas no céu." Esmeralda acordou com o coração disparado e as faces molhadas de lágrimas. O sonho havia sido tão real, tão vívido.
que ela quase podia sentir o cheiro de terra e rosas em suas mãos. Aurora, sussurrou no escuro do quarto. Por que esse nome parece tão familiar, de volta à casa abandonada? Armando havia passado horas no quarto de Aurora, revisitando cada objeto, cada lembrança. Encontrou um álbum de fotos que Clara havia montado, cheio de momentos felizes dos primeiros anos de vida da filha. Em uma das últimas páginas, havia uma foto de Aurora aos 5 anos, sorrindo na câmera depois de plantar rosas no jardim. Ela estava com a mão na terra, o rosto sujo de alegria, e aqueles olhos brilhantes que agora reconhecia perfeitamente em Esmeralda. Como fui cego todos esses anos, murmurou. Como não vi que você estava tão perto. Decidiu pegar algumas fotos do álbum para levar consigo. Precisava ter evidências físicas para quando chegasse a hora de revelar a verdade. No último momento, também pegou o ursinho chocolate. Talvez, quem sabe, aquele objeto pudesse despertar alguma memória em Esmeralda. Quando finalmente saiu da casa, já era quase meia-noite. Dirigiu de volta para seu apartamento com o coração pesado, mas também com uma nova determinação. Não podia mais adiar. Precisava encontrar uma forma de revelar a verdade para Esmeralda, mas também precisava protegê-la do que estava por vir. Porque uma coisa ele sabia com certeza. Se Márcia descobrisse que Aurora estava viva, ela não hesitaria em tentar eliminá-la definitivamente. E desta vez, ele não deixaria que nada acontecesse com sua filha. No dia seguinte, Dr. Armando chegou ao hospital mais cedo que o normal, havia tomado uma decisão durante a noite insone, começaria a se aproximar mais de Esmeralda, criando oportunidades para conversas mais pessoais, tentando despertar suas memórias gradualmente, quando a viu na sala de enfermagem, preparando medicamentos para os pacientes da manhã. Seu coração se apertou. Ela parecia cansada, com olheiras que denunciavam uma noite mal dormida. Esmeralda, ele disse suavemente, como você passou a noite? Ela olhou para ele com surpresa. Ah, Pierre Leal, não muito bem. Para ser honesta, tenho tido uns sonhos estranhos ultimamente. Que tipo de sonhos? Sonhos com uma casa que não reconheço, mas que parece familiar, e sempre tem um jardim cheio de rosas brancas. O coração de Armando quase parou. Rosas brancas. É estranho, não é? Eu nem gosto tanto assim de rosas, mas no sonho elas parecem muito importantes. Armando respirou fundo. Era o momento de dar o primeiro passo. Esmeralda, você gostaria de tomar um café comigo depois do plantão. Há algumas coisas que gostaria de conversar com você. O convite de Dr. Armando para tomar café deixou Esmeralda intrigada durante todo o plantão. Havia algo na voz dele, uma urgência disfarçada de casualidade, que despertou sua curiosidade. Quando finalmente se encontraram na pequena cafeteria do hospital, às 6 da tarde, ela notou que ele parecia nervoso. Algo incomum para um homem sempre tão controlado. Dr. Leal, o senhor está bem. Parece preocupado. Armando mexeu o café distraidamente, organizando mentalmente as palavras que havia ensaiado durante todo o dia, como começar uma conversa que poderia mudar a vida dos dois para sempre. Esmeralda, há quanto tempo você trabalha aqui? 3 anos em outubro, por quê? E em todo esse tempo você nunca teve a sensação de que este lugar era familiar, como se já tivesse estado aqui antes. Ela franziu a testa, pensativa. É engraçado que pergunte isso. Às vezes, quando ando pelos corredores mais antigos do hospital, tenho uma sensação estranha, como se fosse um déjà vu. O coração de Armando acelerou. O hospital havia sido construído 20 anos atrás. Quando Aurora era pequena, ele a levava frequentemente para visitá-lo durante as obras, sonhando em um dia trabalhar ali com ela quando crescesse. E esses sonhos que você mencionou, com as rosas brancas, acontecem com frequência. Ultimamente todas as noites. Esmeralda baixou a voz, como se confessasse um segredo. Dr. Leal, posso contar uma coisa estranha. Claro. Ontem à noite, sonhei que estava plantando rosas com alguém. Um homem que me chamava de Aurora. Ela o observou cuidadosamente. É estranho, não? Aurora nem é meu nome. Armando sentiu as mãos tremendo e teve que colocar a xícara de café na mesa. O momento havia chegado. Ele não podia mais esperar. Esmeralda, preciso te mostrar uma coisa.
Ele abriu a pasta que havia trazido e retirou cuidadosamente algumas fotos do álbum que pegara na casa abandonada. A primeira era de Aurora aos 5 anos, sorrindo no jardim com as mãos sujas de terra, rodeada por rosas brancas. Quando Esmeralda viu a foto, a cor sumiu de seu rosto. "Meu Deus", sussurrou, pegando a imagem com mãos trêmulas. "É exatamente como no meu sonho. Essa menina, ela se parece comigo quando era pequena. Porque é você, Esmeralda." As palavras saíram mais abruptas do que Armando havia planejado. Esmeralda o olhou confusa, claramente não compreendendo. "Como assim?" Armando respirou fundo e mostrou a segunda foto, a mesma imagem que Esmeralda carregava na bolsa, mas esta estava nítida, sem os danos do tempo. Nela, ele aparecia claramente, sorrindo ao lado da menina. "Esse sou eu, Esmeralda, e essa menina é minha filha, Aurora. Você é Aurora." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Esmeralda olhava alternadamente para as fotos e para o rosto de Armando, tentando processar uma informação que parecia impossível. Isso não pode ser verdade", balbuciou. "Eu sou órfã. Fui abandonada. Você não foi abandonada. Você foi sequestrada." E então, com a voz embargada pela emoção de 22 anos, Armando contou tudo. O casamento feliz com Clara, o nascimento de Aurora, a morte trágica da esposa, a manipulação de Márcia e, finalmente, o sequestro que destruiu sua vida. "Eu procurei por você durante 22 anos", disse ele, lágrimas correndo pelo rosto. "Gastei tudo que tinha, segui cada pista. Nunca parei de acreditar que você estava viva em algum lugar." Esmeralda ouviu tudo em silêncio absoluto, suas mãos apertando as fotos contra o peito. Quando ele terminou, ela estava chorando silenciosamente. "Se isso for verdade", disse com voz quebrada, "significa que eu tive um pai que me amava todos esses anos. Significa que não fui abandonada porque não prestava. Minha pequena estrela", disse Armando suavemente, usando o apelido que ela havia ouvido tantas vezes nos sonhos. "Você foi amada desde o primeiro dia da sua vida e continuou sendo amada durante cada dia desses 22 anos em que estivemos separados." Ao ouvir "pequena estrela", alguma coisa se rompeu dentro de Esmeralda, como se uma represa de memórias houvesse se quebrado. Fragmentos do passado começaram a voltar. O cheiro das rosas, a sensação de mãos grandes e gentis a carregando. Uma voz carinhosa cantando canções de ninar. "Papai", sussurrou, a palavra saindo naturalmente, como se nunca tivesse parado de usá-la. Armando não conseguiu mais se conter. Levantou-se e abraçou a filha. 22 anos de dor e saudade se dissolvendo naquele momento, Esmeralda se deixou abraçar, sentindo uma sensação de completude que nunca havia experimentado antes. Eles permaneceram assim por vários minutos, pai e filha finalmente reunidos, até que a realidade do presente voltou a bater. "Márcia", disse Armando, se afastando ligeiramente. "Aurora, preciso te contar sobre Márcia. Ela foi quem orquestrou seu sequestro. E se ela descobrir que você está viva, ela vai tentar me machucar de novo", completou Esmeralda, compreendendo instintivamente o perigo. "Não vou deixar isso acontecer. Nunca mais." Enquanto isso, do outro lado da cidade, Márcia estava em seu apartamento navegando distraidamente pelas redes sociais, quando se deparou com algo que fez seu sangue gelar. Era uma foto postada por uma jornalista que estava cobrindo a polêmica entre Gustavo Azevedo e o Hospital Nossa Senhora da Paz. A imagem mostrava Esmeralda cuidando de um paciente, com a legenda "A enfermeira no centro da controvérsia, conhecida por sua dedicação aos pacientes." Márcia olhou para a foto por vários segundos, antes que o reconhecimento a atingisse como um raio. Aqueles olhos, o formato do rosto, até mesmo a pequena cicatriz na testa. "Não pode ser", murmurou, aumentando a imagem na tela do computador. Mas era, depois de 22 anos, sua sobrinha estava viva e trabalhando no hospital de Armando. A mente de Márcia começou a correr freneticamente. Se Aurora estava viva, e se Armando a reconhecesse, todos os seus crimes seriam expostos. Os laudos médicos forjados, a conspiração do sequestro, os anos de sabotagem das investigações. Tudo viria à tona.
Ela pegou o telefone com mãos trêmulas e discou um número que não usava há muito tempo. "Preciso de um favor", disse quando a voz atendeu. "É urgente." De volta à cafeteria do hospital, Armando e Esmeralda ainda estavam processando a magnitude da revelação. "Como vamos lidar com isso?" perguntou Esmeralda. "Quer dizer, como vou me acostumar a ser Aurora de novo?" "Você não precisa deixar de ser Esmeralda", disse Armando gentilmente. "Você se tornou uma mulher incrível com esse nome. Aurora era quem você foi. Esmeralda é quem você é. Você pode ser as duas. E quanto ao hospital, as pessoas, elas vão entender. Daremos um jeito. O importante é que estamos juntos novamente." Esmeralda sorriu pela primeira vez, desde que a conversa começou. "Sabe, agora eu entendo porque sempre me senti tão em casa neste hospital. Porque o senhor sempre foi tão protetor comigo. Meu coração te reconheceu antes da minha mente conseguir aceitar", admitiu Armando. "E Gustavo Azevedo, ele não vai parar com os ataques." O rosto de Armando se endureceu. "Gustavo Azevedo não sabe com quem está mexendo. Ele está atacando minha filha, e isso não vai ficar impune, naquele momento." O celular de Armando tocou. Era uma mensagem de texto de um número desconhecido. "Armando, é a Márcia. Preciso falar com você urgentemente. É sobre sua funcionária Esmeralda. Descobri algo importante sobre ela. Vou ao hospital amanhã cedo. Não fale com ela antes de conversarmos." Armando mostrou a mensagem para Esmeralda, e ambos souberam imediatamente o que significava. "Ela descobriu?" disse Esmeralda, sentindo um frio na espinha. "Sim, mas desta vez estou preparado para ela. A batalha final estava prestes a começar. Márcia não dormiu nada naquela noite. Caminhava pelo apartamento como um animal enjaulado, tentando elaborar um plano para conter a catástrofe que estava prestes a desabar sobre sua vida. Aurora estava viva, depois de 22 anos acreditando que havia se livrado definitivamente da sobrinha. Ela estava ali, trabalhando no hospital de Armando, sendo protegida por ele. "Preciso agir rápido", murmurou para si mesma, olhando no espelho do banheiro. Aos 52 anos, ainda mantinha uma aparência bem cuidada, mas o pânico havia deixado marcas de cansaço em seu rosto. "Se eles se reconhecerem, estou perdida." Pela manhã, chegou ao hospital Nossa Senhora da Paz mais cedo que o normal. Conhecia bem a rotina de Armando. Ele sempre chegava às 7 da manhã para revisar os relatórios da noite anterior. Era o momento perfeito para interceptá-lo, antes que ele encontrasse Esmeralda. "Armando", chamou com fingida alegria quando o viu saindo do elevador. "Que bom te encontrar." "Márcia." O tom dele era frio, cauteloso. "Recebi sua mensagem, do que se trata?" "É sobre essa funcionária sua, Esmeralda Silva. Fiz algumas investigações e descobri coisas preocupantes." Armando a estudou cuidadosamente. Depois de tantos anos, conhecia cada microexpressão de Márcia, cada tom de voz que ela usava quando estava mentindo. "Que tipo de coisas?" "Vamos ao seu escritório. É melhor conversarmos em particular." Relutante, Armando a conduziu até sua sala. Márcia fechou a porta atrás deles e se sentou na cadeira em frente à mesa, assumindo uma postura de quem estava prestando um favor. "Armando, você precisa tomar cuidado com essa mulher. Investiguei o passado dela e há muitas inconsistências. Para começar, ela não é quem diz ser. O nome Esmeralda Silva é falso. Ela mudou de identidade há alguns anos, provavelmente para esconder algum crime. Cada palavra de Márcia era uma mentira cuidadosamente elaborada, mas dita com tanta convicção que seria convincente para qualquer um que não conhecesse a verdade. Além disso, continuou ela, descobri que ela tem histórico de envolvimento com homens mais velhos e influentes. Sempre arranja empregos através de relacionamentos íntimos. O maxilar de Armando se contraiu. "Márcia, pare com isso. Sei que é difícil de aceitar, mas ela está se aproveitando de você. Provavelmente descobriu que você perdeu uma filha e está usando isso para manipular seus sentimentos." "Chega!" A voz de Armando cortou o ar como uma lâmina. "Não vou ouvir mais nenhuma mentira sua." O rosto de Márcia mudou instantaneamente. A máscara de preocupação caiu, revelando uma expressão fria e calculista. "Mentira, Armando. Você está tão desesperado por encontrar a Aurora que está disposto a acreditar em qualquer oportunista que apareça." "Eu não estou acreditando em nada."
Eu sei quem ela é. O que quer dizer com isso? Armando se levantou e foi até a janela, dando as costas para Márcia. Esmeralda é Aurora, Márcia. Minha filha está viva e trabalha neste hospital há 3 anos. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Márcia sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Isso é impossível, balbuciou. É verdade, e eu sei de tudo, Márcia. Sei que você orquestrou o sequestro, que forjou os laudos médicos, que sabotou minhas investigações durante todos esses anos. Márcia se levantou bruscamente, tentando manter o controle. Armando, você está delirando. Essa mulher te enfeitiçou de alguma forma. Aurora morreu há 22 anos. Aurora sobreviveu. Os criminosos que você contratou a abandonaram ferida. Ela perdeu a memória e foi criada em um orfanato. Mas agora ela se lembra de tudo. Você não tem como provar nada disso. Armando se virou para encará-la. Tenho todas as provas que preciso, e em breve, toda a verdade virá à tona. O pânico tomou conta de Márcia completamente. Todos os seus crimes, toda a maldade que havia cometido, tudo seria exposto. Ela perderia tudo. Liberdade, reputação, qualquer chance de futuro. Armando, por favor, disse, mudando subitamente de tática. Se eu fiz algo errado no passado, foi porque estava apaixonada por você. Desde a faculdade, sempre te amei. Quando Clara morreu, pensei que finalmente teríamos uma chance. Você matou minha família por obsessão. Eu não matei ninguém. Clara morreu em um acidente. Mas você usou a morte dela para me destruir. Separou-me dos meus filhos. Fez a Aurora desaparecer. Arruinou 22 anos da minha vida. As lágrimas de Márcia eram genuínas agora, mas não de arrependimento. Eram de desespero por estar sendo descoberta. O que você vai fazer? Perguntou com voz quebrada. Vou à polícia, hoje mesmo. Armando, espere. Podemos conversar sobre isso, não precisa chegar a esse ponto. Naquele momento, a porta se abriu e Esmeralda entrou, carregando alguns documentos. Dere Leal, desculpe interromper, mas preciso da sua assinatura em... Ela parou ao ver Márcia. Oh, desculpe, não sabia que tinha visita. O tempo pareceu congelar. Márcia olhou para Esmeralda e viu imediatamente os traços familiares. Os olhos de Clara, o sorriso de Armando quando era jovem, até mesmo a postura delicada que Aurora tinha quando criança. Meu Deus, sussurrou. É realmente você. Esmeralda olhou confusa de um para outro. Com licença, mas... Quem é a senhora? Esta, disse Armando com voz sombria. É Márcia, sua tia, a mulher que orquestrou seu sequestro. O reconhecimento atingiu Esmeralda como um soco. Fragmentos de memórias começaram a voltar. Uma mulher de sorriso falso que aparecia sempre que seu pai não estava por perto, que a fazia sentir-se desconfortável mesmo quando criança. Você, disse Esmeralda, a voz tremendo de raiva e dor. Foi você quem destruiu minha família. Márcia, percebendo que estava encurralada, teve um momento de lucidez desesperada. Se não conseguisse separar pai e filha agora, estaria perdida para sempre. Aurora, disse ela, assumindo um tom meloso. Querida, seu pai não te contou tudo. Você precisa saber a verdade sobre por que eu fiz o que fiz. Márcia, pare, advertiu Armando. Não, ela tem direito de saber. Márcia se aproximou de Esmeralda. Seu pai estava negligenciando você e seu irmão. Depois que sua mãe morreu, ele entrou em depressão profunda. Começou a beber. Não conseguia cuidar de vocês. Eu só queria protegê-la. Isso é mentira, disse Esmeralda firmemente. É. Então por que você acha que ele nunca te encontrou em 22 anos? Porque ele não procurou direito. Ele desistiu de você. As palavras venenosas de Márcia foram como flechas certeiras no coração de Esmeralda. Uma pequena semente de dúvida começou a brotar. Papai, ela olhou para Armando. É verdade. Claro que não, Aurora. Não escute as mentiras dela. Mentiras. Márcia riu amargamente. Pergunte a ele quantos anos ele demorou para parar de procurar por você. Pergunte sobre todas as pistas que ele ignorou. Esmeralda estava visivelmente abalada. As revelações dos últimos dias haviam sido intensas demais. E agora Márcia estava plantando sementes de desconfiança em terreno emocional já frágil. Talvez,
Talvez eu devesse ir para casa, disse ela, se dirigindo à porta. Preciso pensar sobre tudo isso. Aurora, não vá, implorou Armando. Não deixe que ela faça isso conosco de novo. Mas Esmeralda já havia saído, deixando pai e filha novamente separados pelas manipulações de Márcia. Muito bem feito, disse Márcia com um sorriso cruel. Você pode ter descoberto a verdade, Armando, mas ainda não ganhou. Enquanto eu conseguir manter vocês separados, ainda tenho uma chance. Armando a olhou com um ódio que nunca havia sentido antes. Você não vai conseguir, Márcia. Desta vez, o amor vai vencer sua maldade. Veremos, ela respondeu, saindo da sala com passo firme. Mas por dentro, Márcia estava aterrorizada. Sabia que tinha pouco tempo antes que tudo desmoronasse. Precisava de um plano mais radical, mais definitivo. E ela sabia exatamente o que fazer. Esmeralda caminhou pelas ruas sem destino. O coração partido entre a alegria de ter encontrado seu pai e a dúvida cruel que Márcia havia plantado em sua mente. As palavras venenosas ecoavam em seus pensamentos. Ele desistiu de você. Seria possível que Armando não tivesse procurado o suficiente, que ela tivesse passado 22 anos em um orfanato, porque seu próprio pai havia desistido dela. Parou em uma praça e se sentou em um banco. Observando as famílias que passavam, crianças correndo atrás de pais amorosos, abraços calorosos, sorrisos genuínos, tudo o que ela sempre sonhou ter. Seu celular tocou. Era uma mensagem de DR. Armando, minha pequena estrela, por favor, não acredite nas mentiras dela. Venha para casa comigo. Quero te mostrar algo que vai provar tudo. Casa. A palavra a fez tremer. Ela realmente tinha uma casa. Um lugar onde pertencia. Digitou de volta. Que endereço? A resposta veio imediatamente, junto com o endereço, e uma frase que fez suas lágrimas voltarem. A casa onde você nasceu, onde seu quarto te espera há 22 anos. Enquanto isso, Márcia estava em seu apartamento, fazendo ligações desesperadas. Preciso que você faça um último trabalho para mim, disse ao telefone. É sobre aquela situação de 22 anos atrás. Sim, ela voltou. Preciso que seja definitivo desta vez. Do outro lado da linha, uma voz áspera respondeu. Isso vai custar muito caro e muito perigoso depois de tanto tempo. Pague o preço que quiser, mas tem que ser hoje à noite. Márcia desligou e olhou pela janela. Sabia que estava cruzando uma linha sem volta, mas não via outra opção. Se Aurora e Armando se reconciliassem completamente, ela passaria o resto da vida na prisão. Eles não vão ter a chance de serem felizes, murmurou com raiva. Se eu não posso ter Armando, ninguém pode. Do outro lado da cidade, Armando estava na casa abandonada, preparando tudo para receber Aurora. Havia limpado rapidamente o quarto dela, trocado os lençóis empoeirados e cortado algumas rosas brancas frescas do jardim para colocar em um vaso. Quando ouviu a campainha, seu coração quase explodiu de ansiedade e esperança. Esmeralda estava parada na porta, visivelmente nervosa. Oi, né, papai? A palavra saiu naturalmente, fazendo os olhos de Armando se encherem de lágrimas. Entre, minha pequena estrela. Bem-vinda de volta à sua casa. Esmeralda passou pela porta e foi imediatamente atingida por uma onda de familiaridade. O cheiro da casa, a distribuição dos cômodos, até mesmo a luz que entrava pelas janelas. Tudo despertava memórias adormecidas. Eu me lembro deste lugar, sussurrou, tocando as paredes como se estivesse cumprimentando velhos amigos. Quer ver seu quarto? Ela assentiu, o coração batendo forte. Armando a conduziu pelas escadas, exatamente como fazia quando ela era pequena. No corredor, havia fotografias da família, algumas que ela reconheceu de seus sonhos. Quando ele abriu a porta do quarto, Esmeralda desabou em lágrimas. Era exatamente como em seus sonhos mais vívidos. A cama pequena, os brinquedos, os desenhos nas paredes e, principalmente, as rosas brancas na janela, que haviam crescido selvagemente e agora perfumavam todo o ambiente. Você manteve tudo igual, disse entre soluços. Todos os dias desses 22 anos, eu vinha aqui e prometia para você que quando voltasse, seu quarto estaria te esperando.
Esmeralda se aproximou da cama e pegou o ursinho de pelúcia que Armando havia deixado ali no momento em que tocou no brinquedo. As memórias voltaram com força total. Ela aos 5 anos, abraçada com o ursinho durante uma tempestade, enquanto papai cantava para ela parar de ter medo, aos 6 anos, fingindo que o ursinho estava doente e operando ele com seus brinquedos médicos. Enquanto papai a ensinava sobre cuidar dos outros, aos 7 anos, na manhã do que seria seu último dia em casa, prometendo para o ursinho que voltariam logo da escola, chocolate, sussurrou, lembrando do nome do ursinho. Você se lembra? Eu me lembro de tudo agora, disse ela se virando para o pai. Lembro do jardim, das histórias antes de dormir, de como você me chamava de pequena estrela. E principalmente, lembro de como me senti segura e amada. Armando a abraçou, e desta vez não havia mais dúvidas entre eles. Papai, me perdoe por ter duvidado. Márcia conseguiu me confundir, mas agora eu sei que você nunca desistiu de mim. Nunca. Minha filha, nem por um segundo. Eles passaram a hora seguinte revisitando memórias, olhando álbuns de fotos, e Armando contando sobre cada ano de busca, cada pista seguida, cada esperança frustrada. Você gastou sua fortuna inteira me procurando, disse Esmeralda incrédula. Dinheiro pode ser recuperado, você não. Foi quando ouviram um barulho vindo do andar de baixo, passos pesados, como se alguém tivesse entrado na casa. Esperávamos visita, perguntou Esmeralda preocupada. Armando franziu a testa. Não, fique aqui. Mas quando chegaram ao alto da escada, viram Márcia parada na sala, acompanhada de 2 homens de aparência sinistra. Surpresa, disse ela com um sorriso gelado. Espero não estar interrompendo essa linda reunião familiar. Márcia, o que você está fazendo? Como entrou aqui? A mesma forma que entrei há 22 anos para pegar a Aurora. Você realmente deveria trocar essas fechaduras. Um dos homens deu um passo à frente. DR, Leal, desça devagar e traga a moça. Armando instintivamente colocou Esmeralda atrás dele. Não vou permitir que machuquem minha filha de novo. Ah, mas você não tem escolha, disse Márcia. Veja, a diferença é que desta vez não vai ser um sequestro, vai ser um acidente, um incêndio trágico nesta casa velha e abandonada. Pai e filha morreram tentando salvar memórias do passado. Muito romântico, não acham? Você está louca, disse Esmeralda, encontrando coragem. As pessoas vão suspeitar. Quem vai suspeitar? Sou a cunhada enlutada que sempre apoiou Armando. Vou até organizar o funeral de vocês. Foi então que Esmeralda notou algo que Márcia não havia percebido. Pela janela da sala, ela podia ver movimentação do lado de fora. Várias pessoas se aproximando da casa. Márcia, disse Armando calmamente. Você cometeu um erro. Qual erro? Achar que eu não estava preparado para isso. Ele sorriu pela primeira vez. Gravei nossa conversa no hospital hoje de manhã. Enviei tudo para a polícia antes de vir para cá. O rosto de Márcia empalideceu. Você está mentindo. E também, continuou Armando, pedi para vários colegas virem aqui hoje para conhecer minha filha. Eles devem estar chegando. Agora, como se tivesse sido ensaiado, a campainha tocou, seguida de batidas fortes na porta. Polícia, abram a porta. Os 2 criminosos olharam nervosamente para Márcia, que estava claramente em pânico. Isso não era parte do plano, murmurou um deles. Você disse que seria simples. Márcia Silva, gritou uma voz do lado de fora. Você está cercada. Saia com as mãos para cima. A fúria tomou conta do rosto de Márcia. 22 anos de planejamento, de manipulação, tudo destruído em questão de minutos. Se eu não posso ter você, ela gritou para Armando. Ninguém pode. Ela correu em direção à escada, tentando chegar até Esmeralda. Mas Armando foi mais rápido, bloqueou o caminho dela, protegendo a filha com o próprio corpo. Nunca mais, disse ele firmemente. Você vai machucar minha família. A porta da frente foi arrombada e policiais entraram correndo. Os 2 criminosos se renderam imediatamente, mas Márcia ainda lutava como uma pessoa possuída. Ela é minha sobrinha, gritava enquanto era algemada. Tenho direitos sobre ela. Os únicos direitos que você tem, disse o delegado.
São os de permanecer calada. Quando finalmente levaram Márcia e os criminosos, Armando e Esmeralda se abraçaram no meio da sala que havia testemunhado tanto sofrimento, e agora, finalmente a redenção. Acabou, sussurrou Armando. Finalmente acabou. Não, disse Esmeralda, sorrindo através das lágrimas. Agora que começou, nossa vida juntos está apenas começando. 3 meses haviam se passado desde a prisão de Márcia e seus cúmplices. A casa onde Aurora crescera havia sido completamente restaurada, transformando-se novamente no lar acolhedor que fora anos atrás. O jardim de rosas brancas havia sido cuidadosamente podado e replantado, criando um paraíso perfumado que se estendia pelos fundos da propriedade. Esmeralda, que agora usava orgulhosamente ambos os nomes, Aurora Esmeralda Silva Leal, estava na cozinha preparando o café da manhã quando ouviu Armando descendo as escadas. Nos últimos meses haviam desenvolvido uma rotina matinal especial. Ele sempre acordava mais cedo para preparar o café, mas ela insistia em fazer as panquecas, usando a receita que havia misteriosamente lembrado da infância. "Bom dia, papai", disse ela, sorrindo ao vê-lo entrar na cozinha. "Bom dia, minha pequena estrela. Como dormiu? Sem pesadelos, sem sonhos confusos, só memórias boas." Ela virou a panqueca na frigideira com destreza. É engraçado como depois de tanto tempo, cozinhar nesta cozinha parece tão natural. Armando sorriu, observando a filha. Era incrível como ela havia se readaptado à casa. Cada dia trazia de volta pequenos gestos e hábitos da infância. A forma como torcia o nariz quando concentrada. Como cantarolava baixinho enquanto trabalhava. Como organizava instintivamente os objetos exatamente como Clara fazia. "Aurora", disse ele, usando o nome original que ela havia pedido para ouvir todas as manhãs. "Tenho uma surpresa para você." "Que tipo de surpresa?" "O hospital recebeu uma proposta interessante ontem. A Fundação Médica Internacional quer criar um programa de intercâmbio e indicaram você para coordenar o projeto." Os olhos de Aurora se iluminaram. "Sério? É uma oportunidade incrível. Você poderia viajar, conhecer outros sistemas de saúde, trazer inovações para o nosso hospital." Aurora parou de mexer as panquecas e se virou para o pai. "E você? Ficaria bem com isso." Armando riu, tocando o rosto da filha carinhosamente. "Minha querida, passei 22 anos sem você. Agora que sei que você está segura e feliz, posso aguentar algumas semanas de separação para vê-la crescer profissionalmente. Talvez eu possa pensar nisso no futuro. Por agora, quero aproveitar cada momento que temos juntos." Naquele momento, a campainha tocou. Pela janela, Aurora viu um carro de luxo estacionado na entrada. "Esperávamos alguém?" perguntou. Armando verificou o relógio. "Na verdade, sim. Há alguém que precisa conversar conosco." Quando abriram a porta, Gustavo Azevedo estava parado na varanda, visivelmente desconfortável. O empresário arrogante dos meses anteriores havia sido substituído por um homem claramente arrependido, carregando um grande buquê de rosas brancas. "Doer Leal, Esmeralda, Aurora", disse ele, tropeçando nas palavras. Posso entrar, por favor?" Aurora olhou para o pai, que assentiu. Conduziram Gustavo até a sala de estar, onde ele ficou de pé, claramente nervoso. Eu não sei nem por onde começar", disse ele, segurando as flores como se fossem uma tábua de salvação. "Quando descobri a verdade sobre toda a situação, sobre quem você realmente é, Aurora, e sobre o que passei meses fazendo." Ele parou, passando a mão pelos cabelos. "Eu me comportei como um monstro. Ataquei uma pessoa inocente. Usei minha influência para tentar destruir alguém que estava salvando vidas enquanto eu reclamava de bobagens." Aurora estudou o rosto dele. Havia sinceridade em seus olhos, uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. "Por quê?" perguntou simplesmente. "Por que foi tão cruel comigo?" Gustavo suspirou profundamente. "Porque fui criado achando que dinheiro me dava o direito de tratar as pessoas como objetos. Porque nunca ninguém me ensinou humildade ou empatia. E, principalmente," ele olhou para Armando, "porque o homem que eu sempre admirei secretamente me mostrou que eu estava completamente errado." "Admirava?" perguntou Armando, surpreso. "Doer Leal, o senhor sempre foi meu herói silencioso, desde que soube da sua história, de como construiu este império médico,
como dedica sua vida a salvar outras vidas. Eu queria ser como o Senhor, mas não sabia como. Gustavo se aproximou de Aurora. E quando o Senhor me defendeu, protegeu sua filha, mesmo sem saber quem ela era na época. Me mostrou o que realmente significa ser um homem de princípios. Aurora pegou as rosas das mãos dele. Gustavo, o que você fez foi terrível. Me causou muito sofrimento. Eu sei, e vou viver com essa culpa pelo resto da vida. Mas, continuou ela, acredito em segundas chances. Acredito que as pessoas podem mudar. Ela sorriu suavemente. Afinal, se eu posso perdoar alguém que orquestrou meu sequestro por 22 anos, posso perdoar alguém que agiu por ignorância e arrogância. Os olhos de Gustavo se encheram de lágrimas. Como posso compensar? Seja a pessoa que realmente quer ser, disse Armando. Use sua influência para ajudar, não para destruir. Já comecei, disse Gustavo rapidamente. Criei uma fundação para órfãos, com foco especial em crianças que perderam a memória ou foram abandonadas. E ele hesitou. Gostaria de fazer uma doação significativa para o hospital, para um novo setor que poderia levar o nome de Aurora, se ela permitir. Aurora olhou para o pai, que sorriu orgulhosamente. O setor Aurora de pediatria, murmurou ela. Tem um som bonito. Depois que Gustavo saiu, transformado em um homem genuinamente arrependido e determinado a mudar, Aurora e Armando se sentaram no jardim de rosas para o almoço. Sabe, disse Aurora, inalando o perfume das flores. Às vezes ainda não acredito que tudo isso é real. O que você quer dizer? Que tenho um pai que me ama, uma casa onde pertenço, um trabalho que me realiza, e até mesmo ex-inimigos que se tornaram aliados. Ela riu. É como um conto de fadas. Nem todos os contos de fadas são fantasias, disse Armando. Alguns são apenas histórias de amor que precisaram superar obstáculos maiores. E Márcia, você já soube de alguma coisa? O rosto de Armando se ensombreceu ligeiramente. Ela foi condenada a 25 anos de prisão, conspiração, sequestro, tentativa de homicídio. Os criminosos que ela contratou fizeram um acordo com a justiça e contaram tudo. Sente pena dela. Armando pensou por um momento. Sinto pena da pessoa que ela poderia ter sido se não tivesse deixado a obsessão e o ciúme consumirem sua alma. Mas não sinto pena pelas consequências de suas escolhas. Aurora assentiu, pegando a mão do pai. Então estamos livres, completamente livres para recomeçar. Não recomeçar, corrigiu Armando. Continuar. Nossa história nunca parou, Aurora. Apenas teve um capítulo muito difícil no meio, naquela tarde. Enquanto Aurora trabalhava no jardim, algo que havia redescoberto amar, ela refletiu sobre como a vida pode ser impredizível. 3 meses atrás, era uma órfã solitária sem passado. Agora, era uma filha amada com um futuro brilhante. Seu celular tocou. Era uma mensagem do hospital. Uma criança havia sido internada na emergência pediátrica, abandonada e sem memória, exatamente como ela havia sido anos atrás. Aurora sorriu. Sabia exatamente o que fazer. Papai! Gritou correndo para dentro de casa. Preciso ir ao hospital. Tem uma criança que precisa da gente. Armando apareceu na porta, sorrindo ao ver a determinação nos olhos da filha. Vamos juntos. Sempre juntos. Ela respondeu. Abraçando-o, enquanto dirigiam para o hospital, Aurora olhou pela janela para a cidade que agora sabia ser verdadeiramente sua casa. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons dourados e rosados. Sabe o que mais me deixa feliz? Disse ela para o pai. O quê? Que nossa história não é só sobre reencontrar o que perdemos? É sobre usar essa experiência para ajudar outras pessoas a encontrarem o que procuram. Armando sorriu, lembrando-se de como costumava dizer para Aurora quando era pequena que ela seria alguém especial, alguém que levaria amor e esperança para o mundo. 22 anos depois, ela havia se tornado exatamente isso. E enquanto entravam no hospital onde tudo havia começado, prontos para escrever novos capítulos de sua história juntos, as rosas brancas no jardim de casa perfumavam o ar noturno, testemunhas silenciosas de que o amor verdadeiro, aquele que conecta corações além do tempo e da distância, sempre encontra um caminho de volta para casa.